Israel foi Abissã, que era de Belém. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. E Abissã deu suas filhas em casamento a homens de fora, e de fora trouxe 30 mulheres para os seus filhos. Abissã julgou Israel durante 7 anos, então morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Abissã veio Elon, o Zebulonita, que julgou Israel durante 10 anos. Quando Elon, o Zebulonita, morreu, foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois de Elon, quem julgou Israel foi Abdon, filho de Hilel, o Piratonita. Ele tinha 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Abdon julgou Israel durante 8 anos. Então Abdon, filho de Hilel, o Piratonita, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a iluminação do seu Santo Espírito, para que possamos compreender a sua palavra e dela nos alimentarmos nesta noite. Senhor Deus e Pai, queremos neste momento, Senhor, pedir a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Te peço, ó Deus, que o teu Espírito vá diante de nós, nos ajude, nos auxilie naquilo que o Senhor quer comunicar nesta noite à sua igreja. No nome de Jesus, Pai, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, o capítulo 12, de uma forma completa, 12 de Juízes, ele conclui então um legado de Jefté, alguém que foi dado como o 8º libertador de Deus naquela estrutura em que o povo de Israel vivia. Só para que a gente possa relembrar, a nação de Israel viveu neste tempo altos e baixos, momentos em que Deus levantava um juiz para conduzir o seu povo, para pôr a casa em ordem, e havia um tempo de paz durante alguns anos. Depois que aquele juiz morria, então o povo entrava em declínio moral e espiritual, começava a adorar outros deuses e cometer todos os tipos de coisas que eram reprováveis aos olhos do Senhor. E depois de um período de declínio, então eles eram subjugados por outros povos, outros líderes, outras nações, e eles começavam então a clamar a Deus pedindo misericórdia, pedindo socorro. E o Senhor sempre fazia com que a sua graça fosse ali derramada sobre eles, levantava um outro juiz, e esse outro juiz agora colocava a casa em ordem, e era sempre este ciclo, né? Este ciclo vicioso em que o povo de Israel vivia naquele tempo. Então, mais uma vez, no capítulo 12, Deus então levanta, já vem aqui desde capítulos anteriores, do capítulo 11, Jefté então ele é levantado como o 8º juiz na história de Israel, para então conduzir o seu povo. Após sacrificar a sua própria filha, e houve a história de um voto que ele equivocadamente fez, então ele sacrificou a sua filha, diante de um voto que fez a Deus. Ele então ajudou a iniciar uma guerra civil com a tribo vizinha, a tribo de Efraim. Meus irmãos, ele não reinou, ele reinou sobre a porção da Jordânia, uma região muito considerada naquele tempo, muito valiosa, e controlava então, toda uma estrutura política na nação de Israel, e isto aconteceu por 6 anos. Ele foi então sepultado em um local desconhecido, e foi seguido por 3 outros líderes que nós acabamos de ler aqui, no finalzinho do capítulo 12. Sabemos, queridos, que apenas diante dos propósitos de Deus, Deus levantou então esses 3 outros homens, que tem-se pouca informação sobre eles, apenas o que nós lemos aqui, e essa pouca informação que nós temos, podemos perceber que mesmo diante de um declínio daquele povo naquele tempo, Deus então fez com que estes homens, mesmo cometendo as suas falhas, como por exemplo, o primeiro que nós lemos, o Abissã, ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Ele fez com que as suas filhas casassem com pessoas de fora, e trouxe filhos de fora, mulheres de fora para casar com seus filhos. Ou seja, aquele mesmo problema da mistura do povo de Deus com quem não é povo de Deus. Isso é uma problemática muito séria
não é? E este ponto vem se discorrendo desde o primeiro capítulo, em que Deus insiste em que o seu povo case-se, viva maritalmente com pessoas do seu próprio povo. Então, podemos ver então todo este contexto de dificuldade, mas, meus irmãos, Deus é um Deus que, mesmo nos momentos de dificuldade, Ele levanta pessoas para poder conduzir, mesmo sendo pessoas imperfeitas e com as suas dificuldades e fora dos padrões estabelecidos que o próprio Deus estabeleceu para a nação de Israel. Então havia uma expectativa, né, de Deus, lógico, por terem sido levantados 3 homens que puderam então dar a sua contribuição, mesmo com as suas lutas e dificuldades. Nós podemos perceber que o capítulo 12, versos do 8 ao 15, que nós lemos, registra essa sequência de juízes que governaram Israel após Jefté. Então, Ibsã, Elon e Abdon foram os homens que, embora nós não tenhamos bastante informações, mas eles reinaram, né, durante 7 anos, o primeiro. Depois, Elon reinou por 10 anos e o último, Abdon, por 8 anos. E eles tiveram um tempo de paz durante esse tempo. Eles foram bons gestores, né, que conduziram bem o povo de Deus, mesmo com as suas dificuldades. Meus irmãos, estes relatos curtos que nós podemos ter desses homens lembram que a providência de Deus não se manifesta, irmãos, apenas em grandes libertações, em grandes movimentos. São homens que eram anônimos, mas que foram usados por Deus para exercer o governo e colocar ordem social durante aquele período no povo de Deus que estava desgovernado. Deus estava então, irmãos, ativo na história. Deus nunca esteve inativo, sempre Ele esteve ativo na história do povo. Sempre Ele sabia como conduzir as coisas de forma sábia, no seu próprio tempo. Ele controlava as guerras, Ele fazia milagres visíveis para demonstrar o seu poder diante de toda a incredulidade do povo de Israel naquele tempo. A fidelidade divina então sustenta o seu povo. A fidelidade do próprio Deus é quem sustenta o povo tanto nos tempos difíceis como tempos comuns. E Juízes capítulo 12, versos do 8 ao 15, que nós lemos, mostra também que o governo de Deus sobre Israel não dependia de heróis grandiosos. E isto deixa-nos uma lição de que o Senhor, Ele usa quem Ele quer para fazer com que os seus propósitos sejam ali executados. Observamos também, queridos, que o primeiro verso do capítulo 13, depois de passar por esse curto discurso dos juízes, do verso 8 até o verso 15, o que acontece esses homens morreram e, como não é de se admirar, o povo voltou a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Nós sabemos disso porque o texto é quem nos diz, né, a partir então do versículo 1 do capítulo 13, que eu queria chamar a sua atenção para a leitura agora do capítulo 13 até o final, e a gente precisa então entender aqui o que estava acontecendo para podermos discorrer no texto de hoje para a nossa reflexão. E aí é o nascimento de Sansão. E, meus irmãos, observe bem a leitura, quando diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso Ele os entregou nas mãos dos filisteus 40 anos. Então eles já estavam em sofrimento, em perseguição, por 40 anos já, diante desta dificuldade, distante de Deus, em rebeldia ao nome do Senhor. Versos do 2 em diante. Então havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, tenha cuidado, e não beba vinho e nem bebida forte, e não coma nenhuma comida sacrificada ou impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio falar comigo.
A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém, ele me disse: eis que você ficará grávida e dará luz a um filho. Por isso, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo do Senhor veio outra vez à mulher, quando ele estava sentado no campo. Porém, Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido. Ela lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: você é o homem que falou com esta mulher? Ele disse: sim, sou eu. Mas Manoá disse: quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá: a mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que procede da videira, não deve beber vinho nem bebida forte, não comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que eu lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-me convidá-lo a ficar conosco, queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que você me convide, não comerei sua comida, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Aconteceu que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome, para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? O anjo do Senhor respondeu: por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor, dizendo: ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso. Quando Manoá e a sua mulher estavam observando, aconteceu que quando a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao ver isso, Manoá e sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher: certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceito das nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Depois a mulher deu à luz ao filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Manedã até Zorá e Estaol. Meus irmãos, uma história marcante, importante, com muitos significados maravilhosos. E nós podemos perceber, queridos, que neste período, 40 anos de sofrimento do povo, sem um líder, Deus agora começa a agir soberanamente na história do povo. Percebam, irmãos, que a graça soberana de Deus, ela age mesmo quando o povo está espiritualmente morto. Percebam comigo também que mesmo em meio à infidelidade e ao silêncio espiritual de Israel, Deus continua a agir soberanamente, levantando instrumentos para cumprir seu propósito redentor. E isto é algo que nos chama a atenção, em que o livro de Juízes, irmãos, é um espelho do coração humano. Um ciclo contínuo de pecado e disciplina, de arrependimento e de restauração. Mas quando chegamos no capítulo 13, algo diferente acontece. Porque o texto começa com a frase que tornou comum aos nossos olhos quando lemos o livro.
Fizeram, pois, os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Este verso se repete ao longo dos capítulos. Sempre o povo estava nesta situação, na situação de terem feito a opção de fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Mas desta vez, percebam, irmãos, que há algo ausente que nós não encontramos no capítulo 13. O que é que nós não encontramos no capítulo 13? Em outras ocasiões, o povo clamava, o povo chorava, o povo pedia, buscava libertação, mas aqui não há clamor nenhum. Aqui não tem ninguém pedindo a Deus uma intervenção. Aqui o povo está em silêncio. O povo de Deus então se calou. Não há nenhuma solicitação de clamor para que Deus atue naquela situação. Simplesmente o povo ficou calado. Em silêncio, irmãos, em silêncio, assim o povo que estava demonstra a profunda condição de pecaminosidade que aquele povo estava vivendo. O silêncio da alma, que já não sente mais saudade de Deus, não sente mais falta de Deus. O povo estava com seus lábios cerrados. Não havia mais nenhum tipo de pedido a Deus, de oração a Deus, pedindo que Deus fizesse uma intervenção, que Deus pudesse então intervir e fazer com que algo mudasse. Israel, querido, se acostumou com a escravidão dos filisteus. 40 anos, 4 décadas, já acostumado com os filisteus. Pisando, humilhando, machucando, escravizando. E nesse contexto, queridos, neste vazio espiritual, Deus então resolve agir. E Ele resolve agir de uma forma interessante. É quando tudo parece morto, tudo está acabado. Não existe mais nenhuma vitalidade espiritual por parte das pessoas, do povo de Deus que ali está. A graça então começa a falar por meio da intervenção de Deus por Ele mesmo. E meus irmãos, neste capítulo, a beleza da graça soberana de Deus se apresenta então e rompe o silêncio e traz então vida a uma mulher estéril. Traz agora algo diferente, onde nós veremos 4 movimentos neste texto que nós lemos. O primeiro movimento é que o silêncio do povo e a disciplina de Deus, elas se juntam, se alinham em uma coisa que Deus vai fazer, muito importante e muito significativa, por sinal. Depois, o segundo movimento que aqui nós podemos ver no texto lido é que a graça soberana de Deus, ela rompe a esterilidade daquela mulher, como um símbolo significativo daquilo que Deus vai fazer. Em terceiro lugar, irmãos, e finalmente, nós podemos ver o reconhecimento das pessoas, especificamente desta família, de uma mulher anônima que não tem nome, mas a presença divina de Deus pelo anjo do Senhor, quando aparece para aquela mulher. Há de fato um reconhecimento que Deus ainda está vivo, que Deus está ativo, melhor dizendo, e que Deus está atuando. Por fim, meus irmãos, o nascimento da esperança de que Deus ele iria intervir para fazer com que o seu povo fosse liberto. Meus irmãos, quando olhamos para o primeiro verso, queridos, e percebemos este silêncio que denuncia a morte espiritual do povo, aqui se manifesta o paradoxo central da filosofia cristã na história, onde nós podemos perceber a coexistência entre a liberdade moral humana de um povo que sabia quem era Deus e também a providência soberana de Deus em agir de uma forma grandiosa, mesmo sem o povo ter vontade de orar e de buscar ao Senhor. Meus irmãos, nós podemos, queridos, entender que Israel escolhe o mal. Eles escolheram, fizeram uma opção de fazer aquilo que Deus reprovava. Eles tiveram esta iniciativa em seus corações como um ato livre e responsável, pois Deus leva em conta as ações das pessoas, os atos das pessoas e as responsabilidades que esses atos eles podem trazer para a vida. Observe, meus irmãos, que Deus então usa essa liberdade desviada, vivida pelo povo, para cumprir os seus propósitos disciplinadores e no final, redentores, porque o nome do Senhor no final ele é exaltado e é adorado. Assim, queridos, Agostinho, ele fala que Deus permite o mal para extrair dele um bem maior, em que o seu nome seja exaltado. Mas também, João Calvino, ele cita neste mesmo texto, dizendo que esta permissão, ela não é passiva, mas ativa em sua soberania, pois o próprio Deus, ele governa até mesmo as consequências do pecado, para glorificar o seu santo nome. A entrega, meus irmãos, de Israel aos filisteus durante 40 anos
Deus permitiu, mas isso não é abandono do povo, mas é uma providência corretiva. Deus permitiu que o povo vivesse em sofrimento por 40 anos. Ora, eu estou com 48, é bastante tempo. 40 anos não é 4 dias. Mas vejam, meus irmãos, Israel estava vivendo, queridos, em pecado. Isto não é novo para nós que já vemos caminhando durante os capítulos anteriores. Percebemos que Israel vivia sempre nesta gangorra. Uma hora estava tudo bem com Deus, em comunhão, e aí o seu líder morre e agora vai para o fundo do poço. O povo então nesse momento estava vivendo assim, mas agora não há clamor, agora não há arrependimento, as pessoas não querem nem saber, não há lamento, Senhor, acuda-nos, não há nada agora por parte do povo. O povo simplesmente se conforma com aquele estilo de viver, distante de Deus, frieza, aridez no coração, escuridão quanto à palavra de Deus, vivendo a sua vida acostumada com um declínio profundo em apostasia. Pois este é o pior estágio, meus irmãos, de um coração apóstata. É quando o pecado deixa de incomodar, quando nós pecamos e aquilo não nos causa mais nenhum tipo de alerta. É quando o pecado começa a ser agora executado, vivenciado, e simplesmente nós achamos que está tudo normal. Este é o ponto mais grave de um coração em apostasia. E meus irmãos, o povo estava vivendo daquela forma. Estavam apóstatas. Fazer coisas erradas diante de Deus, embora soubessem que era como se eles estivessem dizendo: eu sei que está errado, mas eu quero fazer e vou fazer. E ponto final, e ninguém manda na minha vida, porque na minha vida quem manda sou eu. É mais ou menos isso. Queridos irmãos, quantas vezes, queridos, a igreja dos nossos dias não se encontra assim? Quantas vezes? Em tantas ações, em tantas coisas, em tantos comportamentos. Quantas vezes nós encontramos, irmãos, situações assim, em que o povo vive cercado por uma cultura ímpia, mas silenciosa diante de Deus, sem oração, sem quebrantamento, sem fome espiritual de qualidade nenhuma para nada. Um povo onde não se ora mais, um tempo onde não se ora mais, onde não se busca mais conhecer as Escrituras, onde tudo é relativizado, onde comunhão com Deus é uma coisa que não se sabe nem mais o que é isso, porque cria-se um estereótipo que comunhão com Deus é ir para uma reunião dessa de reteté, onde acontece um monte de coisa, de revelação, de coisas, e ali sim, ali é um tipo de relacionamento, quando aquilo não tem muito a ver com o verdadeiro relacionamento com Deus. O verdadeiro relacionamento com Deus acontece na nossa casa, lá no nosso quarto. É quando eu sento na mesa com a Bíblia para ler a Escritura e deixar Deus falar comigo através da sua palavra, sem intervenção de ninguém. É quando eu me comprometo com o corpo de Cristo para viver uma vida em comunhão, em comunidade, conforme nós falamos hoje pela manhã. É quando agora a ausência de estar diante de Deus me incomoda, onde pecado é pecado de verdade, acabou, errou, pronto, é que se corrigir, é voltar atrás, Senhor, perdão, me acolha, Senhor. Hoje em dia acabou isso. De uma certa forma, o povo vive um nível de apostasia, querido. Isso aqui aconteceu há muitos anos atrás, mas nós podemos ver que isto reverbera até hoje, no nosso tempo em que nós vivemos. E nós precisamos olhar isso, queridos, com muita tristeza, quando oração, quebrantamento e fome espiritual não existe mais. Então vejam, irmãos, a maravilha de Deus, mesmo em meio ao silêncio do homem, mesmo em meio à fuga do homem da presença de Deus, do fastio espiritual, de ter uma vida que agrade a Deus, uma vida de comunhão com Deus, mesmo em meio a tudo isso, Deus fala. Deus continua a falar. Deus continua a usar os meios para falar, para comunicar a sua vontade ao seu povo. Mesmo em meio a este silêncio, a fidelidade de Deus, irmãos, não depende de sensibilidade do seu povo, mas da sua aliança eterna que Ele um dia fez, de amar um povo, de fazer com que este povo permaneça, persevere, para que este povo, mesmo em meio ao deserto, seja Ele a fonte de sustentação da nossa vida. Ele prometeu, Ele nos amou, Ele nos deu garantias de que o seu amor não falhará. Este é o nosso Deus, irmãos, que hoje está aqui em nosso meio.
E meus queridos, 2 Timóteo 2,13 diz que se fomos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Em resumo, irmãos, Juízes 13, verso 1, é o retrato da queda humana, é o prelúdio da graça divina, é um lembrete de que a história da humanidade é, no fundo, a história de Deus buscando o homem que o esqueceu. É o Senhor indo ao nosso encontro, é o Senhor indo em busca de Adão lá no jardim. Adão, onde é que você está? Senhor, eu estou aqui. Tá, por que está escondido? E aí nós conhecemos o restante da história. Adão não foi atrás de Deus, foi Deus quem foi atrás de Adão, porque Adão era incapaz de voltar-se por ele mesmo para os braços de Deus. Observe, meus irmãos, que dos versos 2 ao verso 7, nós vamos encontrar, queridos, a graça soberana que rompe a esterilidade, e esta é uma das partes mais marcantes para a minha vida, quando eu estava refletindo sobre esse texto para poder preparar essa mensagem. Porque do verso 2, irmãos, ao verso 7, havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu àquela mulher e disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará luz a um filho. Por isso tenha cuidado, não beba vinho, nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Verso 6. Então a mulher foi ao marido e lhe disse: um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo, a um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde vinha, e ele não me disse como se chamava, porque ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, por isso não beba vinho, nem bebida forte, nem coma uma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe até o dia da sua morte. Meus irmãos, este bloco de versículos que nós acabamos de ler, surge aqui, meus irmãos, um raio de esperança, um lampejo de esperança. Porque a mulher de Manoá, estéril, o símbolo perfeito da condição espiritual que Israel vivia naquele tempo. Israel estava estéril, Israel estava seco, estava sem condições nenhuma, incapaz de gerar qualquer tipo de reação para Deus. Israel estava sem gerar vida, Israel estava sem frutificar, Israel estava sem nenhum tipo de futuro estabelecido, apenas o viver pelo viver. Mas o anjo do Senhor, meus irmãos, conforme o texto diz, uma teofania, uma manifestação do próprio Cristo pré-encarnado. Que coisa linda, meus irmãos. Ele apareceu e disse: tu conceberás e darás luz a um filho. Meus irmãos, notem, não há pedido, não há súplica, não há merecimento algum daquele povo. A pura iniciativa divina, queridos, é a graça soberana em ação. Na doutrina, então, da fé reformada, em que nós pregamos isto e cremos, isto, meus irmãos, se chama eleição incondicional, se chama graça irresistível. Aquela mulher não duvidou, não questionou, ela apenas se rendeu àquela palavra. Ela entendeu que era um homem de Deus que chegou para dar um recado para ela, e disse a ela algo que, para ela, vamos imaginar, meus irmãos, quantas vezes aquela mulher deve ter chorado querendo um filho e não tinha. Quantas vezes aquela mulher imaginou estar tendo a alegria de amamentar seu filho? Quantas vezes aquela mulher não questionou a Deus? Quem sabe? E assim, meus irmãos, Deus não responde ao homem, Ele o desperta de uma forma tão grandiosa.
Deus não retribui fé, meus irmãos, Ele cria a fé, Ele faz com que ela aconteça. Assim como fez na vida de outras mulheres estéreis. Podemos citar Sara, Ana. Assim como também fez trazendo recados impressionantes e miraculosos a Abraão, por exemplo. Sai da tua terra, da tua parentela, tu vai para um lugar que eu vou te mostrar, e tu será pai de uma grande nação. Assim como fez, irmãos, com Maria, grávida antes de casar, um escândalo. Vai a José, olha, segura a onda aí, porque o que está aí não é vida errada da sua noiva, não. Ela vai dar um filho, vai dar luz a um filho. Conosco, meus irmãos, quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, em Efésios capítulo 2, verso 1, Ele fez gerar em nós, queridos, vida e esperança. Nós não tínhamos reação nenhuma para com Deus, mas Ele foi ao nosso encontro. E Ele nos deu vida. Ele nos fez reagir, compreender, entender o que estava acontecendo. Ele fez com que agora fosse gerada em nós vitalidade. Assim como vai para aquela mulher agora e diz para ela: você vai ter um filho. Ela nem questionou. Ela simplesmente se apossa daquela palavra, de tal forma que ela corre para o marido para dizer tudo aquilo que tinha acontecido. O marido diz: eu queria conversar com esse homem. E o modo é orar a Deus para que Deus mostre novamente e ele venha e fale. Meus irmãos, talvez hoje você se sinta espiritualmente estéril. Talvez aqui tenha alguém assim, vivendo uma vida acostumado com a forma do mundo ditar as regras, que não sente mais nada, vitalidade zero. É como uma mulher estéril, insiste, mas nada acontece. Quem sabe há alguém aqui vivendo desta forma, sem força, sem fervor, sem frutos. Lembre-se, lembremos-nos, a iniciativa, meus irmãos, é de Deus. A graça bendita visita os estéreis. Cristo é aquele que ainda entra nas casas silenciosas, espiritualmente falando. Ele ainda entra em cavernas escuras, onde não há nada, onde não há luz. Ele é aquele que faz, irmãos, com que vida seja celebrada por uma ação e uma atitude dele. Há esperança no Senhor Jesus. Meus irmãos, do verso 8 ao verso 23, há agora um reconhecimento da presença divina, um reconhecimento, irmãos, agora, de que aquela mulher cheia de esperança em seu coração, quem sabe ela usou a palavra amor, o nome dele é quase esse, né? Manoá, parecido assim, algumas palavras, algumas letras. Manoá, eu vou ficar grávida. Que conversa é essa? Ele nem perguntou, nem questionou. Me conte o que foi, o que é isso? Como assim? Como é que você vai ficar grávida? Você é estéril. Mas o homem de Deus veio e me disse que eu vou ser grávida, que eu vou ficar grávida, e eu vou dar à luz a um filho, e eu devo fazer conforme as orientações dele. Manoá, meus irmãos, confuso, ora pedindo que o homem volte e os ensine como deve proceder. Deus, então, meus irmãos, em sua paciência, pacientemente, Deus poderia não responder nada e simplesmente acontecer. Mas Deus pacientemente volta e responde àquele homem. Mas mesmo assim, meus irmãos, Manoá ainda não entende quem é o visitante. Me diga quem é seu nome, para que eu lhe honre. Me diga como é o seu nome, de onde você vem. Por que é que você quer saber do meu nome, se é maravilhoso? Ele deu só um pouquinho, senão ele ia continuar dizendo: maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não, só deu só um nomezinho, só para você ficar uma dica. Meus irmãos, somente quando o anjo, irmão, sobe na chama do altar, no sacrifício, quando a fumaça começa a queimar e subir, aí o homem vai na fumaça e sobe. Aí eles agora veem a majestade na pessoa do próprio Deus, se prostra com o rosto em terra. E ele agora, cheio de temor, Manoá agora se levanta e diz: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Por que ele disse aquilo? Ele disse aquilo, meus irmãos, porque ele conhecia as Escrituras Sagradas.
Porque lá em Êxodo capítulo 33 e o verso 20, ele certamente sabia desse escrito, que está dizendo lá: não poderás ver a minha face. Na tratativa de Deus com o próprio Moisés, que Moisés queria ver Deus de todo jeito. Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ele sabia, ele viu o homem, certamente ele iria morrer no entendimento dele. E agora, mulher, como será? Manoá teme a morte, e com razão. Mas a esposa, uma mulher que expressa uma fé profunda e uma sabedoria tremenda, responde no verso 23: se o Senhor nos quisesse matar, Ele não teria aceitado o sacrifício que Ele mesmo disse que eu fizesse, nem tinha vindo para dar essas instruções, nem falar sobre o filho que eu vou gerar. Que resposta linda aquela mulher deu àquele marido. Ela então, queridos, entende. Ela agora entende de forma muito primária o evangelho antes da cruz. Porque somente Deus aceitou o sacrifício. Somente Ele. Há de fato para aquele povo esperança de vida. Aqui está, meus irmãos, a teologia da graça, exposta em linguagem simples. O Deus que aceita o sacrifício não mata o pecador, Ele o restaura. O altar de Manoá aponta para a cruz de Cristo, em que o sacrifício aceito, que garante nossa reconciliação, é um apontamento para a cruz de Cristo, para o sacrifício, para o Cordeiro de Deus, que foi ali sacrificado em vez de cada um de nós. Era para nós morrermos, mas Ele foi para o sacrifício por amor a cada um de nós. Percebam, irmãos, esta é a mensagem da cruz. A verdadeira fé, queridos, é aquela que teme a Deus, que confia na sua misericórdia. Percebam, queridos, que ela olhou para o altar e disse: o sacrifício foi aceito. Foi aceito, que Ele subiu na fumaça, portanto, viveremos. É o retrato do sacrifício de Cristo na cruz. Quando o Senhor Jesus disse: está consumado, ali encerrou. Ali está pago, a nossa dívida foi prescrita. Acabou. Agora é vida com Deus, irmãos. Agora é viver a cada dia, a cada passo, para o louvor e para a glória daquilo que Deus fez nas nossas vidas para sempre. O maior privilégio, irmãos, é podermos não nos preocuparmos com a eternidade, porque Ele nos sustentará no caminho de santidade, nos fortalecerá a cada dia, a cada passo, a cada dificuldade. Mesmo nos momentos áridos da nossa vida, Ele faz brotar vida, Ele faz brotar alegria, Ele faz brotar a água da rocha. Ele sustenta até o último dia. Queridos irmãos, já era suficiente para a gente ir para casa. Porque quando eu entendo, meus irmãos, que nós fomos alvos desse amor, e que o Senhor fez por mim o que nós não merecíamos, e não nos deu o que nós de fato merecíamos, que é a sua misericórdia, não tem mais o que dizer, a não ser nos rendermos aos pés do Senhor. Queridos, esta é a mensagem da cruz. O Cristo foi ao sacrifício, o sacrifício foi aceito, e por isso não morremos, viveremos. Este é o Evangelho de Juízes 13. Esta é a fé genuína, a fé daquela mulher que creu na presença do Senhor, uma vez que descansa totalmente na obra de Cristo e não na obra dos homens. Deus estava, meus irmãos, nas entrelinhas, levantando alguém espontaneamente para ser líder sobre Israel. Mas
dos versos 24 e versos 25 finais, nós podemos, irmãos, olhar para esses dois últimos versos. A mulher respondeu: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e oferta de cereais. Nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado estas coisas. Depois a mulher deu à luz o filho, lhe deu o nome de Sansão, muito conhecido, a história deste homem. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, em Manedã e Zorá e Estaol. Amados irmãos, Deus então aqui cumpre a sua promessa, a promessa em que visitou aquela mulher e disse as coisas para ela, e aqui é o cumprimento. Deus cumpriu a sua palavra. A mulher estéril agora embala em seus braços o sinal vivo da fidelidade divina, em que ao prometer o filho, assim agora ela recebeu o seu filho em seus braços. Antes mesmo, queridos, que Sansão lute, o Espírito Santo já o move. O Espírito sempre aparece na ação humana, naquilo que se faz como vontade de Deus. É Ele quem desperta, quem impulsiona, quem capacita. É o Espírito Santo de Deus. Sansão será o libertador, sim, mas um libertador imperfeito de Israel. Mesmo com tudo isso, Sansão era um homem pecador. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, não é que Sansão deveria ser um homem perfeito, mas é a forma como Deus preparou tudo e a mensagem que Deus trouxe para o seu povo com o nascimento de Sansão na barriga de uma mulher estéril, anunciando o seu poder. O seu nascimento, queridos, aponta para o libertador perfeito, Jesus Cristo. O verdadeiro narizeu, consagrado desde o ventre de sua mãe, cheio do Espírito, levantado para libertar o seu povo. Queridos, me perdoem as escolas bíblicas dominicais quando eu era pequeno, mas a gente conhecia Sansão somente do homem forte, que pintava aquelas figurinhas de Sansão, o homem musculoso, o Hulk da Bíblia, não é? Que derrubava tudo, que matava muita gente com a corrente, com as coisas, mas faltava no contar da história a quem a história de Sansão apontava. A história de Sansão, meus irmãos, não é nada em si mesma, mas é um apontamento para o Sansão todo-poderoso, perfeito, o perfeito sobre todas as coisas, aquele que se deu por sacrifício, se fez maldição por nós, não pecou, ninguém o abateu, porque até a morte ele venceu, e está sentado à destra do Pai para todo sempre, e voltará para nos buscar, para onde ele estiver, nós estejamos também. Este é o Sansão perfeito. E meus irmãos, cada nascimento milagroso na Bíblia, Isaac, Samuel, João Batista, Sansão, tudo são ecos do nascimento do Cristo perfeito, do segundo Adão. Sansão, de fato, meus irmãos, era apenas um tipo de Cristo. Ele era um nazireu, as características de Jesus. O nazireu era alguém separado, reservado, que não poderia cortar o cabelo, nem beber bebida forte, nem tocar em nada impuro, nem comer comidas impuras. As mesmas características de Jesus foram dadas àquela mulher, que nós não sabemos o nome dela, a mãe de Sansão. Ele era consagrado desde o ventre, levantado para liderar o seu povo, e Deus, e o Senhor Jesus é o nosso líder eterno, nosso redentor, salvador das nossas vidas, e cuja força vem do Espírito, não da carne. Assim, meus irmãos, é o Senhor Jesus. Mas ao contrário de Sansão, Cristo não falhou. Ele é o libertador perfeito, o cumprimento final da promessa, aquele aguardado por nós, pela sua igreja, que caminha sobre esta terra.
Em cada ventre estéril, irmãos, visitado pela graça, Deus estava anunciando: um dia nascerá aquele que trará vida eterna para todos sempre. Meus irmãos, Juízes 13, queridos, começa com pecado e silêncio, vida pecaminosa, silêncio absoluto das pessoas em relação a Deus. Mas termina, queridos, com vida e promessa cumprida. O povo não clamou, mas Deus respondeu mesmo assim. Deus interviu, porque a graça, irmãos, não é reação. A graça, ela é soberana. Ela sabe especificamente e pontualmente como a ação de Deus acontecerá. Percebam, irmãos, onde há esterilidade, Deus pode fazer brotar vida e esperança. E, querido irmão, para algumas aplicações que esse texto tão rico traz para nós. Se sua alma está silenciosa nestes aspectos, se o seu coração se calou, a fé parece estéril, os anos se passam, nada acontece. Saiba, irmãos, Deus é o Deus da vida, é o Deus que restaura, é o Deus que faz brotar luz em meio à escuridão. Deus é este Deus que hoje nos acolhe aqui e está pronto a lhe acolher também. Ele ainda, irmãos, visita corações secos com a mesma voz que disse a Manoá: conceberás e darás à luz um filho. Ele ainda visita, irmãos, ventres estéreis de mulheres anônimas como aquela. É o Deus que hoje pode visitar você com promessa de vida em Cristo Jesus. Mesmo, irmãos, quando o nosso coração esfria, Deus não muda. Deus é o mesmo. Ele não muda. A fidelidade dele não depende da nossa emoção, mas do seu próprio caráter divino. Ele continua operando silenciosamente, irmãos, em favor do seu povo. Mesmo quando o povo não percebe, ele está atuando e trabalhando para o nosso bem. E isso acontece no sim, no não. Até nas nossas durezas de coração, ele aproveita a nossa dureza para nos ensinar determinadas coisas. Deus é um Deus soberano, queridos, e a sua graça não é uma resposta ao esforço humano, não. É a sua soberania que se estabelece. Devemos, irmãos, parar de tentar merecer o favor de Deus, porque nada que nós façamos moverá o coração de Deus para algum tipo de merecimento. Não vai. O que precisamos fazer, meus irmãos, é confiar na sua bondade, é nos deleitar na sua graça e na sua misericórdia, é nos quebrantarmos diante do Senhor, é fazer rupturas com todas as práticas pecaminosas que nós sabemos que Deus não se agrada, é mortificarmos o nosso orgulho de nos enchermos de razão e de justiça própria, enquanto nesta equação quem sai perdendo somos nós. Percebam, irmãos, toda bênção que recebemos, queridos, é fruto da graça, não é mérito algum. E a igreja precisa redescobrir o que é o temor do Senhor. O temor do Senhor. Não há, meus irmãos,
verdadeira adoração sem reverência. Esse é um dos pontos ocultos dessa história. Percebam, irmãos, que quando a mulher disse ao seu marido: o homem de Deus me visitou, a agonia dele era agora pedir a Deus que Deus mandasse esse homem novamente, porque ele estava querendo era a presença. E naquela presença daquele homem que aceitou não um jantar, não um cabrito assado, que ao meu entendimento era um dos pratos mais refinados da época. Não, mas se vocês quiserem oferecer um holocausto ao Deus Todo-Poderoso, façam. Houve um culto ali, houve uma celebração ali, naquele encontro. E quando a fumaça começou a subir, meus irmãos, que é o símbolo da aceitação, aquele homem vai e sobe com a fumaça, e eles têm plena certeza: estivemos diante do Senhor. A minha pergunta: seu coração se alegra de estar na presença do Senhor? Ou nós temos arranjado todo tipo de desculpa para a gente não estar na presença do Senhor? A gente vai na conveniência. Não é na conveniência do posto, não. A gente vai se for conveniente. Como nós falamos hoje pela manhã. Eu vou olhar aqui, deixa eu ver minha agenda. Compreende, irmãos? Compreende a alegria daquele casal ao perceber que foi o próprio Deus que esteve com eles. E que nós precisamos, irmãos, entender isso. Precisamos entender, irmãos, que isso faz parte da nossa vida agora. Isso faz parte da nossa caminhada, da nossa existência. Viver na presença do Senhor é algo que não tem preço. Nada paga a alegria de poder estar na presença do Rei dos Reis. A proximidade, irmãos, de Deus não é algo comum, porque ela é santa, ela é gloriosa e é transformadora. Não foi à toa que Jesus fundou e instituiu a sua igreja, não foi à toa. É porque é em momentos assim que nós somos visitados também. E Ele assim fez, escolheu assim, e trata este aglomerado de pessoas como parte do seu corpo, como sua noiva querida, que está aqui aguardando o tempo em que os céus vão se abrir e Ele vai vir para buscá-la para si. Precisamos, irmãos, acordar para isso e entender. A história de Sansão nos conduz para o mesmo lugar do restante da Bíblia. Nos conduz para a cruz de Cristo, onde nós devemos estar humilhados, sem mérito algum, para que nenhum diga: eu estou aqui porque eu mereço, eu paguei por isso, eu tenho isso, eu fiz aqui, eu tenho dons. Todos estão destituídos da glória de Deus, mas foi Ele, a sua aliança, no seu sangue lá na cruz, anunciada desde o Gênesis, de forma redentora, em toda a Escritura. O Sansão perfeito é o nosso Redentor. Todo libertador humano, irmãos, é falho, mas Cristo é o libertador completo e perfeito. Devemos então, irmãos, ler Juízes 13 com os olhos do Evangelho, onde Sansão é uma figura daquilo que haveria de vir, Jesus Cristo, como cumprimento da promessa do próprio Deus. Que o Senhor, meus irmãos, nos desperte nesta noite, que possamos sair daqui convictos de que há um plano muito maior sobre nós, sobre as nossas vidas,
e que Deus se agrada do nosso viver quando alinhado está com a sua vontade. Precisamos, irmãos, nos quebrantar, valorizar as coisas que o Senhor estabeleceu, que Ele valorizou. Precisamos não relativizar, meus irmãos, valores eternos. Não posso relativizar. As minhas prioridades, por onde estão? Quais são as minhas prioridades? Meus irmãos, queridos, daqui a 50 anos só vão estar aqui os pequenininhos. Porque nós, os grandinhos, já fomos. Eu penso, né? Pelo menos a maioria. Eu não vou ver mais 50 anos, tenho certeza disso. Não é? E para onde nós vamos, irmãos? Que tesouro no céu nós estamos juntando? Qual é o nosso legado? O que é que vai acontecer? O melhor de Deus já recebemos. E isto é algo da mais profunda seriedade, irmãos. São verdades profundas que muitas pessoas brincam com esse tipo de conteúdo. Brincam com essas verdades. E que hoje Deus está aqui, através desta exposição, falando aos nossos corações. Eu não sei para quem serviu, sei que para mim serviu muito. Que eu possa compreender que Juízes 13 é o evangelho que vem, que rasga a dificuldade das circunstâncias, para que vida brote, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que mesmo em meio à falta de esperança, o Senhor diga: eu sou a esperança para vocês, para o meu povo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor possa ter falado aos nossos corações. Vamos ficar de pé e vamos orar?